E o Acontece na Região está em Lençóis Paulista. Eu estou aqui no Teatro Adélia Lorenzetti. Estou com o Guilherme Parreira, que é coordenador técnico aqui, responsável pelo projeto Era Uma Vez Brasil, que hoje vai escolher os participantes, né? Hoje é a última fase do projeto, né? Vai escolher os estudantes aqui das escolas de Lençóis e Macatuba, que vão poder ter esse intercâmbio para Portugal. Guilherme, qual é a edição desse projeto? Boa noite. Agora a gente já está na 7ª edição do Era Uma Vez Brasil. Aqui em Lençóis Paulista acontecendo pela 3ª vez. Enfim, agora é a noite todo mundo já fica agora com muita ansiedade para saber quem é que segue para essa 3ª etapa, né, que é o intercâmbio para Portugal. Que no caso aqui dessa unidade serão 14 estudantes aqui de Lençóis, 4 estudantes de Macatuba, mais um professor ou professora de cada cidade que vão representar essa unidade lá em Portugal. E quando começou o projeto efetivamente? Porque, gente, esse projeto ele conta a história do Brasil sobre um outro olhar, né? Então conta pra gente quando começou essa atividade e qual que é o objeto, né? Qual que é a releitura nessa edição? Isso, então, na verdade o projeto começou em 2016, a primeira edição dele. E aqui em Lençóis Paulista a gente já faz desde 2017. Então, praticamente, né, desde quando ele começou, Lençóis Paulista já acolheu, junto com a prefeitura, com a Luarte, né, que sempre patrocina diferentes projetos aqui nessa unidade. E o nosso grande objetivo é revisitar a história do Brasil, para que todo mundo fique mais íntimo, se aproprie melhor da nossa história, né, principalmente no que se refere ao ponto de vista dos povos originários, dos povos quilombolas, né, então um ponto de vista histórico que é crítico àquilo que a gente geralmente aprende na escola, que é geralmente do ponto de vista eurocêntrico, né, do ponto de vista do colonizador. Então, o nosso grande trabalho é esse, junto com estudantes e professores de história, revisitar esses conteúdos acerca da nossa história para que todo mundo se aproprie melhor, né, da maneira que todo mundo devia conhecer a nossa cultura e a nossa história. Mas começou nesse semestre ou começou no primeiro semestre ainda? Na verdade, a programação dura praticamente o ano inteiro, né? Então, a primeira edição, como eu falei, é já há muitos anos, mas a gente faz ele de maneira anual, né? Então, no caso, agora de 2023, a gente iniciou ele em março. Então, de março até junho, a gente fica na primeira etapa do projeto, que é uma etapa de formação de professores de história. E nessa etapa também os alunos eles produzem uma história em quadrinho dentro do tema proposto, que muda a cada edição. Que no caso desse ano, o tema proposto foi Mais que o Ipiranga, as independências de outros Brasis. Que o objetivo é olhar, né, para o que aconteceu, como foi esse processo de independência, para além daquilo que a gente ouve, né, sobre Grito de Ipiranga, sobre Dom Pedro e por aí. Quais são esses outros personagens que tiveram uma participação ativa de outros grupos sociais? Não foi de graça, né? Exatamente, não foi de graça, não foi fácil, sempre teve muita luta e são lutas apagadas, né? Então é justamente quem são essas pessoas que estão apagadas na história, né? Quais são seus nomes, o que elas fizeram. Então, os alunos e professores se debruçaram sobre isso e fizeram histórias em quadrinho para contar essas histórias, essas memórias, entendeu? Então, a primeira etapa foi assim. E a segunda etapa, que foi nas férias, né, de julho, a gente fica com 100 estudantes aqui nessa unidade, num acampamento cultural, fazendo esse mesmo trabalho, só que de maneira mais imersiva e já preparando os estudantes para a terceira etapa que a gente vai anunciar hoje, que é uma viagem para Portugal. Então, durante as férias de julho, eles ficaram uma semana com a gente, também já vendo como é que fica, né? Uma semana longe da família, né, como que desenvolve essa autonomia, além dos conteúdos históricos. E hoje a gente vai conhecer quem serão os 14 mais os 4, né, 14 de Lençóis e 4 de Macatuba, que seguirão para a próxima Vem aqui etapa. pertinho de mim. Guilherme, no total, né, esse ano, quantos alunos, né, passaram pelo projeto? Porque a gente sabe que hoje serão selecionados aí 18, né, mas muitos alunos passaram, né? Sim, é que depende da etapa, né? Ao longo da história do projeto, a gente já teve mais de 8.000 estudantes participando. Na unidade de Lençóis Paulista, a gente já teve... Porque aqui a gente consegue atingir 100% das escolas, inclusive. Então, todo ano, todas as escolas de 8º ano da rede municipal e estadual aqui de Lençóis Paulista participam. Então, isso dá um número da ordem de, só dessa edição, em torno de 3.000 estudantes, né, que têm acesso a esse projeto. 100 deles que chegam até a segunda etapa, e que agora a gente também, né, se encontra aqui hoje, e alguns deles que seguem representando na próxima. A gente agradece o Guilherme e eu vou ficar por aqui conversando com o pessoal, né? Agradece a Luarte também, que não vai poder gravar hoje por questões aí da empresa, mas que é a patrocinadora do projeto aqui. Obrigado, Guilherme. Eu que agradeço. E eu estou aqui com o prefeito Anderson Prado, de Lençóis Paulista, que veio prestigiar, né, e participar aqui do projeto Era Uma Vez Brasil, que a gente já falou que vai escolher os adolescentes aí que vão para Portugal. Prado, qual que é a importância, né? Eu entrevistei o Guilherme agora há pouco e ele me falou que Lençóis sempre participa, que todas as escolas de Lençóis participam desse projeto. Qual é a importância, né, para a comunidade, para Lençóis enquanto educação, um projeto desse porte?
Conceição, inicialmente é importante agradecer o patrocinador, a Luarte, também o Instituto Origem, que realizam conjuntamente esse programa maravilhoso que se chama Era Uma Vez Brasil. Acredito que quando nós nos propomos a realizar releituras com aprofundamento no conhecimento da nossa própria terra, do nosso próprio povo, a gente expande as nossas capacidades. Eu já vi o Era Uma Vez Brasil indagando, fazendo uma análise sobre descobrimento e invasão do nosso país. E nesse momento há uma nova releitura, uma releitura que fala da nossa independência sobre vários aspectos e pontos de vista. Então isso engrandece, enobrece a educação de Lençóis Paulista e Macatuba, e é importante, e por isso projetos como esse são abraçados pela Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista através da Secretaria de Educação. Agora é só torcida. Agora é só torcida. Eu lembro que quando eu era criança existia um projeto que se chamava Interior na Praia. E eu ficava muito triste porque eu não era escolhido. Hoje eu sei porque eu não era. Porque o critério daquele programa era social. E sempre tem alguém com mais necessidade que a gente. E eu lembro até hoje quem foi escolhido da minha sala e hoje eu sei porque ele foi e fico muito feliz com isso. Boa sorte a todos. Aqui é só parte da caminhada. Alguns irão, outros terão a oportunidade de ir, porque para esses adolescentes a vida só está começando. A gente agradece, prefeito, e vai ficar por aqui acompanhando um pouco mais do Era Uma Vez Brasil. E agora eu vou conversar com o prefeito de Macatuba, o Anderson Ferreira, que também veio prestigiar, né, já que as escolas de Macatuba, né, as 3 escolas estaduais de Macatuba também estão aqui participando. Anderson, qual que é a importância de um projeto desse que revisita a história do Brasil, né, para as crianças, para os adolescentes, né, para a comunidade como um todo? Eu acho que o pensar sobre a história do Brasil acho que ensina muito, né, principalmente para as novas gerações, sobre onde, em alguns casos, nós tivemos erros na nossa história, né? E a gente poderia ter sido melhor enquanto nação, para que esses jovens possam, no futuro, né, pensar numa sociedade melhor, mais igualitária, enfim, né? Para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Eu acho que é fundamental conhecer a história. E eu acho que esse projeto ele é importante porque ele traz a história de uma perspectiva muito diferente, né, daquela tradicional abordada pela escola. Eu acho que essa provocação faz com que eles tenham um entendimento muito mais profundo sobre a nossa história. E faz pensar, né, Anderson? E faz pensar. Eu acho que a participação deles no projeto para chegar até hoje, né, essa final aqui, é todo um processo, né, que traz até essa noite. Eu acho que é muito provocativo. Então ninguém chegou aqui de forma passiva. Todo mundo foi estudando, foi interagindo, foi contribuindo, foi produzindo também para chegar até aqui. A gente agradece o Anderson, vocês ouviram o sino aí, já vai começar o evento e a gente vai para lá para acompanhar. E depois no texto eu vou colocar o nome dos adolescentes aí que vão para Portugal, dos professores. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço.